Então nós vamos dar início à nossa reunião de hoje, dia 22 de junho de 2016, atendendo a uma solicitação de uma pessoa que nos procurou, querendo fazer referência a uma situação que é muito comum na nossa vida, a diferença que existe entre teoria e prática. Na teoria tudo é bom, tudo é fácil, muitas vezes a gente só precisou um pouco de raciocínio, ou um lápis e um pedaço de papel. Na prática, quando muitas vezes temos que colocar alma, coração, sentimento e tempo, aí muda bastante. Há 2 anos e 10 meses e alguns dias, a minha mãe desencarnou. Quem frequenta regularmente o Leão sabe que Dona Dagmar deixou aqui um vazio enorme. E a teoria, não necessariamente no sentido apenas de que é algo inexistente, mas a teoria nos diz que quando as pessoas se vão, para nós que somos espíritas, simplesmente é uma travessia que todos nós iremos passar um dia, e que quem vai para o outro lado necessariamente não desapareceu, apenas saiu da vista, porque na realidade a vida continua, tudo tem continuidade, e que portanto não é o fim, no mínimo é um retorno ou um recomeço. Isso é o que todos nós dizemos, é o que todos nós sabemos, mas só tomamos conhecimento real desta realidade no momento em que nós temos alguém muito próximo que se foi. E aí eu estou começando a falar da minha mãe, porque é um exemplo meu, muito pessoal, de ter vivido uma dor muito forte. Até porque ela desencarnou de uma maneira quase que muito abrupta, e eu tive a oportunidade de nos últimos dias estar lidando com ela no hospital diariamente e lutando magneticamente para tentar reverter todo o quadro. Essa história eu não vou contar porque eu já contei outras vezes, mas o que eu posso dizer, inclusive quem vai no meu Facebook sabe que no dia 17 passado, portanto há 5 dias, eu postei um rápido comentário dizendo que já fazia 2 anos e 10 meses, mas que continuava com saudade e que era uma dor que não passava. Algumas pessoas se manifestaram no Facebook dizendo solidariedade, outras colocaram mais uns comentários favoráveis a que a gente tem que entender. Outras pessoas disseram: a minha mãe partiu há 2 meses, outros dizendo que alguém do seu coração partiu há muito poucos dias. É esse o grande trânsito que a gente tem que fazer. Não é só o trânsito de quem foi, mas o de quem fica, de saber como lidar agora com essa nova realidade. É uma realidade muito dura, e não adianta a gente dizer para o outro: ah, deixe, Deus quis. Não é que Deus quis ou que Deus não quis, não é que tinha chegado a hora ou que a hora passou, não é porque todo mundo vai que eu tenha que simplesmente aceitar, chegou a sua hora de ir. Na realidade, é um momento que todos nós temos que passar, e se o nosso momento dos que ficamos é difícil, o momento dos que foram também não é fácil, porque se existe saudade nas 2 vias. Eu sinto saudade de quem se foi, e quem se foi sente saudade de mim. E por mais que a gente queira dizer que daqui a pouco nós vamos nos encontrar, a saudade é uma dor pertinente, própria, e que não podemos fingir nem fugir dela simplesmente. O que nós devemos sim, usando agora da teoria da reencarnação e da desencarnação, teoria eu estou colocando aqui num sentido bem aspiado da palavra, é nós entendermos que saudade é uma coisa, apego é outra coisa. Nós termos saudades demonstra de que nós temos vínculos, nós termos apego demonstra que nós tínhamos posses, e ninguém possui ninguém. Já existem músicas desde a mais antiga, remota ideia que a gente sabe de músicas, que dizia que ninguém pertence a ninguém. Eu não sou teu, nem você é minha ou meu. Cada um de nós somos nós mesmos e apenas de nós mesmos. Nos permitimos nos relacionar, nos permitimos a convivência, mas também temos que nos permitir a liberdade. A falta da liberdade que nós tomamos um do outro é que é perniciosa, seja encarnado, seja desencarnado. Nós temos sim que entender que a saudade é bom que ela exista,
é o elo, é a ligação, é o carinho, é a expressão da relação humana que existe. Um dia uma pessoa chegou para um companheiro nosso espírita, e a pessoa perguntou, não os conhecia, e no meio da conversa perguntou: quantos filhos você tem? E a pessoa então lhe respondeu: eu tenho 5 filhos. Ah, mas eu só conheço 3. Ele disse: é porque os outros 2 já desencarnaram. Esta expressão é muito séria. Eu tenho 5 filhos, eu não tinha 5 e agora tenho 3. Se você tem vínculos emocionais, se você tem amor, se você tem conexão com alguém, isto não se quebra pura e simplesmente. Vejamos bem, muitas vezes a gente gosta de alguém e por algum motivo a gente briga e rompe relações. A gente até troca o nome da relação, mas a relação não quebra. Ah, eu já amei muito fulano, e agora eu odeio. A odeia, continua vinculado. Ah, eu amei muito a pessoa, mas faço tudo para esquecer. Faz tudo para esquecer, não esquece, porque está vinculado. Quer dizer que a pessoa morreu, você está com saudade, gostaria que estivesse junto ainda. É porque não quebrou o vínculo. O vínculo continua. Mesmo as pessoas que desacreditam completamente da vida espiritual, elas são um tanto quanto contraditórias quando diz: eu sei que quando eu morrer eu não existo mais, portanto eu vou deixar escrito para que se lembrem de mim pelo que eu escrevi, pelo que eu fotografei. Ou seja, há um desejo interior muito forte de dizer: eu sou perene, mesmo que eu diga que eu não acredito, eu continuo agindo como se acreditasse. Portanto, no fundo, eu duvido muito que nada aconteça depois. Até porque não faz o menor sentido imaginar alguém tão sábio, que nos fez tão perfeitos como somos, apesar das nossas imperfeições, que nós simplesmente, depois de um processo degenerativo orgânico, a gente desapareça do nada. As evidências mostram que em todas as culturas de todas as épocas sempre teve aqueles que possibilitam o contato do mundo físico com o mundo espiritual. Por mais que se diga isso é criação da cabeça de A, B ou C, no fundo nós sabemos que D continua vivo. Eu recebi agora nesta semana, no final de semana passada, eu estava na Bahia, e uma pessoa me deu uma camiseta, e na camiseta tem aquela figura do Gasparzinho, acho que todo mundo conhece, é um personagem de desenho animado. Então tem um Gasparzinho bem grande aqui no peito, e em cima tem a frase: eu acredito. Extremamente significativo, porque se eu acredito em fantasminhas, eu também acredito no ser que eu amo. Infelizmente o ser que eu amo está morando agora num outro lugar, que um dia irei, mas por enquanto essa pessoa está do lado de lá. Eu tenho 3 filhos que moram nos Estados Unidos. Faz mais de 2 anos que eu não os vejo, porque nem eu fui lá, nem eles vieram aqui. Eu não posso dizer que eu tenho 2 ou 3 filhos a menos. Eu os tenho do mesmo jeito, apesar de não vê-los, apesar de ter pouco contato por conta da própria circunstância de vida. Mas aí por acaso agora em agosto virão 2 deles aqui ao Brasil. Sim, mas quando eu desencarnei eu não posso vir. Posso, só que eu não posso vir da mesma maneira que eu estava quando eu estava encarnado. Mas nós sonhamos com essas pessoas, nós acordamos com a imagem viva delas na nossa vida. Nós nos lembramos ao ponto de nos emocionarmos e chorarmos. Nós nos lembramos que o nosso coração bate diferente, o nosso pelo se ouriça. Nós temos relações. Quantas vezes as pessoas mesmo nos trazem a lembrança: olha, eu me lembro muito bem dessa pessoa, e nos reaviva todo um cenário que tem vida, que existe, mas não é a vida da lembrança, é a vida real. Quantas vezes eu já disse aqui mesmo nesta tribuna, apesar da saudade que eu continuo tendo da minha mãe, de vez em quando eu estou aqui e eu sinto ela aqui bem perto. Só que eu não vou ficar aqui dizendo todo o tempo: olha, eu estou sentindo a minha mãe está alisando o meu cabelo, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Mas é isso que acontece. Afinal de contas, nós nos amávamos, e ela foi embora. Ela deixou de me amar por acaso? Ela foi embora, eu deixei de amá-la por acaso? A saudade eu tenho, como eu tinha quando eu viajava muito e ela ficava aqui tomando conta de tudo. Então eu viajava e estava sempre
escrevendo para ela, sempre mandando uma mensagem, telefonava mais do que qualquer coisa. A gente sempre se falava. Hoje a minha fala com ela é pelo sonho, é pela oração, é quando eu estou viajando. Em muitos momentos eu paro e pergunto a ela: minha mãe, e aí, a senhora está gostando do que eu estou fazendo? Era isso mesmo que a senhora queria? E aí eu sinto que ela me responde, e eu não preciso ter mediunidade ostensiva para isso. Eu sinto porque eu percebo como ela me acaricia. E às vezes eu estou num ambiente onde ninguém me conhece, dentro de um avião, por exemplo, e eu estou pensando nela. De repente, uma mesma aeromoça que já passou 3, 4 vezes pelo corredor, eu estou pensando na minha mãe, vivendo ali uma emoção. E de repente a aeromoça que passava indiferente, ela passa, olha para mim e sorri, como quem diz: nossa, que ambiente legal que você está. Ela não entende, é tudo inusitado. E eu percebo: nossa, até aqui a senhora faz com que as pessoas sorriam. E é muito legal. E um dia, eu estava pensando muito nela, muito. E de repente me deu uma tristeza. Eu disse: opa, peraí, essa tristeza está fora do lugar. Porque quando eu penso na minha mãe, eu tenho saudade, tristeza não. São duas coisas distintas. Às vezes eu tenho vontade de chorar, mas não estou triste, eu estou saudoso. Mas eu fiquei triste de repente. E no que eu fiquei triste, eu disse: o que foi que houve, minha mãe? O que é que a senhora não está aprovando? Na hora que eu disse isso mentalmente, aí me apareceu na minha mente a figura do meu pai. E ele dizendo: meu filho, eu também te amo. E eu disse: ah, pai, me desculpa, eu tenho falado mais com a mãe do que com o senhor. E o senhor foi muito antes dela, me desculpa. Então hoje, quando eu me lembro da minha mãe, eu não falo nele, porque senão você vai ter que falar aqui em mais gente. Mas quando eu falo nela, eu já me lembro dele. Porque eu senti que aquela tristeza era, de uma certa forma, um pouco de tristeza que ele tinha. Nossa, todo mundo lembra da mãe, e praticamente ninguém lembra do pai. E ele era tão querido, tão amado quanto ela. Ele é tão querido. Ela é tão querida e amada como sempre foi. Este é um sentimento que nós devemos nutrir. Não é que a gente vá condenar: eu não posso chorar, eu não posso sentir uma tristeza, eu não posso ter uma saudade. Não, isso é da natureza. Não precisa você se abalar com isso. Agora, o sentido de posse é que tem que ser vencido, porque já houve a separação. Na hora que houve a separação e a gente fica querendo resgatar a posse, a gente está querendo trazer para uma situação constrangedora. Quando nós estamos encarnados, quando nós estamos no corpo, é aqui que nós devemos estar. E quando nós daqui saímos porque por um motivo ou outro concluímos uma etapa que nós tínhamos para resolver. Esta aproximação física muito densa é prejudicial para quem se foi. E se nós amamos quem se foi, deixemos quem se foi livre inclusive para vir estar conosco o tempo todo. Mas é uma decisão de quem se foi, porque por um motivo ou por outro está agora numa outra dimensão, num outro padrão, um outro nível, e que esse padrão, essa dimensão, esse nível podem ser tudo cerca de nós, bem pertinho, mas a pessoa tem que se movimentar com liberdade. Da mesma maneira como nós devemos ter a liberdade de ter saudade, expressar a saudade, manter o carinho, manter viva a chama do amor. Isto é por demais importante, é fundamental. Então, eu nunca fiz isso aqui, mas eu queria dizer que esta mensagem de hoje é destinada objetivamente a Carol e seus familiares. Vamos agora relaxar, tirar objetos das pernas, dos braços, vamos ficar bem livres para fazermos a nossa reflexão, a nossa meditação, recebermos o magnetismo coletivo, aproveitar, porque do jeito que a chuva veio abençoando o solo, abençoando a terra, fertilizando campos, deixemos agora que também se projete sobre nós uma chuva de bênçãos, uma chuva de energias, de bons fluidos, que certamente fecundarão ainda mais os nossos bons propósitos, os nossos bons sentimentos por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Deixemos que esta chuva renove o solo de nossa alma, no sentido de que floresçam novas sementes e de que frutas e frutos surjam em favor da nossa própria qualidade de vida. Inspiremos com tranquilidade, porém de forma profunda. Levemos o ar
lá embaixo, comprimindo o diafragma, favorecendo assim que todos os benefícios da oxigenação atinjam o nosso campo orgânico. Inspiremos profundamente. Retenhamos um pouco e expiremos dizendo: Deus, muito obrigado pela vida. Renovemos a inspiração, retendo mais um pouco e agradecendo por tudo. E enquanto vamos fazendo este exercício, imaginemos-nos olhando para uma nuvem e descobramos o encanto que é algo que está suspenso no ar. De repente, soltam gotículas que vêm em nossa direção sob a forma de chuva, pingos d'água, gotas de amor da divindade. Inspiremos, agradeçamos muito a Deus por tudo isto e expiremos com tranquilidade. E assim como as nuvens que se formam, os nossos pensamentos se unem às nossas emoções, formando figuras novas, muitas das quais não paramos para percebê-las. São novos horizontes, são zonas em que os nossos entes queridos, anjos guardiões, espíritos protetores, amigos e amores desta e de outras épocas, são nestas ondas que eles estabelecem relação conosco. Agradeçamos, observando a singeleza da formação de uma chuva, como pensamentos que vão e vêm, gotículas descem por gravidade, para tirar de nós a gravidade dos pensamentos mais densos, como verdadeira chuva de bênçãos. Os amigos espirituais nos oferecem companhia amiga, ombro fraterno, olhar doce e pacificador, como a nos dizer: nada tema, confia, prossegue, estamos sempre contigo. Sim, é exatamente isto que o céu diz para nós: estamos contigo. Todos nós temos direito a boas companhias, ainda mesmo quando vacilamos, ainda mesmo quando pensamos de maneira equivocada. Os bons amigos, os anjos guardiões, estão sempre conosco, sugerem, apontam melhores caminhos, indicam soluções, mas como bons amigos, respeitam as nossas decisões. Daí ser tão importante estarmos em sintonia com o melhor, para, em ouvindo tudo isto, decidirmos pelo melhor. Inspiremos essas bênçãos. Retenhamos tudo isso por mais um pouco e devolvamos à vida a nossa gratidão. Os amigos espirituais, trabalhadores desta casa, já nos prepararam fluidicamente o nosso ambiente. E os nossos amigos magnetizadores unem agora as suas energias, aumentando este campo, esta nuvem de bênçãos, a fim de fortalecer as nossas necessidades na busca da superação da vitória,
do superar a nós mesmos. Inspiremos estas bênçãos. Aproveitemos tudo ao nosso dispor. E agradeçamos muito a Deus por estarmos aqui nesta manhã. Gotas de amor caem sobre nós, dando-nos abraços de alegria, emprestando-nos sorrisos de satisfação profunda, elevando-nos a alma e abrandando o nosso corpo. Estejamos na vibração da harmonia interior, inspirando as bênçãos que nos são doadas, retendo-as e expirando a nossa gratidão ao Pai, à vida, a tudo que nos favorece. Agradeçamos pelo milagre do acordar, pela bênção de nos movermos, por tudo de bom que nos alcança. Sim, a vida é possível, a vida é bela, a vida é grandiosa. Se nos decidirmos por vivê-la na sua dimensão e na sua intensidade, aonde quer que estejamos, viveremos em harmonia. São muitas bênçãos, muitos fluidos, muita energia a favor de todos nós. Aproveitemos o tempo, a hora e o local. É este aqui e agora. Deixemos-nos envolver por tudo isto e mentalmente façamos as nossas orações agradecendo a Deus, enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar as nossas águas. Permaneçamos em estado de oração até que sejam iniciados os passes individuais. Muitas bênçãos, muita paz e muita harmonia para todos.